Bom, vamos direto ao ponto. Hoje, a nossa análise mergulha numa dinâmica que é, no mínimo, fascinante: a dupla face da música. A gente não está falando dela apenas como entretenimento ou arte, mas como uma ferramenta incrivelmente poderosa. Pensa que, durante o regime militar brasileiro a partir de 1964, a música funcionou como uma verdadeira faca de dois gumes. De um lado da balança, foi o maior instrumento de rebelião e resistência que a sociedade tinha nas mãos. Do outro, foi usada de forma extremamente habilidosa como uma arma de controle e distração pelo próprio Estado. É um mergulho profundo em como algo tão básico para a gente virou uma verdadeira arena de batalha ideológica. E para entender toda essa complexidade, a gente dividiu a explicação de hoje em 5 partes bem objetivas. 1. A origem histórica do som. 2. O regime e a censura. 3. A música como resistência. 4. Driblando o sistema opressor. E 5. A trilha sonora do regime. Ponto 1. A origem histórica do som. Antes de chegar no peso dos anos 60, a gente precisa lembrar que a música é, na sua essência, som. E o som faz parte do planeta desde sempre, né? Seja o barulho de uma cachoeira, o vento, o canto dos pássaros. A humanidade começou imitando esses ruídos. Para ter uma ideia, lá na Mesopotâmia, cerca de 60 mil anos antes de Cristo, já faziam flautas com ossos. É impressionante. Durante muito tempo, como na Grécia Antiga, ter acesso à música era um privilégio quase exclusivo da nobreza. Mas aí, chegamos ao século XX e o rádio simplesmente vira o jogo. Foi uma revolução colossal que fez a música e a informação chegarem instantaneamente às massas, tanto nas grandes cidades quanto no interior. Ponto 2. O regime e a censura. O turbulento ano de 1964. E é exatamente essa ferramenta poderosa de comunicação de massa que vai bater de frente com o período que se inicia no Brasil em 1964. Com os direitos civis suspensos, a palavra de ordem absoluta era a censura. A mídia simplesmente perdeu a autonomia de decidir o que ia ao ar. Essa restrição tomou conta de absolutamente tudo. Peças de teatro de gigantes como Dercy Gonçalves foram barradas. Na televisão, apresentadoras do calibre de Hebe Camargo passaram a ter a programação ditada rigidamente pelo Estado. O objetivo era um só: controlar totalmente o fluxo de informação. Ninguém, absolutamente ninguém, passava ileso pelo pente fino dos censores. E claro, a realidade para quem decidia desobedecer era severa, o que está muito bem documentado historicamente. O caso do Raul Seixas, por exemplo, traz o elemento humano direto para a linha de frente. Em 1974, voltando de um show, ele foi levado por policiais e mantido no DOPS do Rio de Janeiro por 2 semanas. Ele ficou num local subterrâneo, onde sofreu agressões físicas e levou choques. É um relato muito duro, mas é uma documentação objetiva da realidade dramática que muitos artistas enfrentavam nessa época. Ponto 3. A música como resistência. Agora, o que chama muita atenção é como, no meio de tanta pressão, a arte deu um jeito criativo de revidar. Já que protestar abertamente era proibido, a música popular brasileira, a nossa MPB, virou o principal veículo de denúncia silenciosa. As músicas se transformaram em quebra-cabeças líricos absurdamente inteligentes, cheios de duplo sentido e mensagens subliminares. Para quem olhava de fora ou avaliava de forma superficial, parecia inofensivo, mas para a população que prestava atenção nas entrelinhas, era um grito muito claro de resistência. O exemplo icônico dessa fase é a música Caminhando, que foi apresentada no Festival Internacional da Canção de 1968. A fonte aponta diretamente a artistas de peso como Caetano Veloso, usando a música para expor as realidades do regime. Aqueles versos clássicos, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, não eram por acaso. Eles imitavam propositalmente a cadência e o sentimento de uma marcha de rua. É claro que uma obra tão politizada assim acendeu todos os alertas da censura e acabou resultando em punições pesadas como o exílio. Ponto 4. Driblando o sistema opressor. Com a repressão aumentando absurdamente, a situação virou um jogo de gato e rato muito complexo. O estopim foi a implementação do famoso Ato Institucional número 5, o AI-5, em 1968. Com o Estado fechando o cerco de vez, a tática de sobrevivência foi a criatividade. Os artistas começaram a usar pseudônimos. Eles escondiam a verdadeira identidade nas composições e, olha só que loucura, muitas vezes conseguiam que as músicas fossem aprovadas e carimbadas pelos mesmíssimos agentes do Estado que tentavam silenciá-los a todo custo. A maior prova de como essa tática era genial vem com o Chico Buarque. O nome dele já era sinônimo de música vetada na hora.
Qual foi a solução? Ele se transformou no personagem fictício Julinho da Adelaide e deu super certo. Usando esse nome inventado, as composições dele passavam direto pelo pente fino. É a prova clara de que a inteligência artística quase sempre acha uma brecha, mesmo quando a estrutura do governo é extremamente rígida. E o pesadelo real para as autoridades começava exatamente no momento em que a música ganhava o selo de aprovação. Lembra daquele poder colossal do rádio que a gente comentou no começo? Pois é. A partir do momento que uma música cheia de mensagem subliminar tocava no rádio, o regime simplesmente perdia o controle. O alcance dessas ondas auditivas era gigantesco, impossível de confiscar ou apagar. Uma vez que entrava na cabeça e nos ouvidos da população, a mensagem já estava entregue. Ponto 5. A trilha sonora do regime. Por outro lado, seria um erro enorme subestimar a capacidade do governo. O Estado entendia perfeitamente o poder de persuasão de uma boa melodia. O país estava vivendo uma contradição gigantesca. De um lado, uma crise com hiperinflação, herança daquele chamado milagre econômico, além de todas as denúncias de tortura e exílios. Do outro lado, tinha um espetáculo da Copa do Mundo de 1970. O Estado precisava ofuscar a crise interna e encontrou no futebol e num patriotismo eufórico a distração perfeita. E a trilha sonora sob medida para esse momento foi a clássica Pra Frente Brasil, do compositor Miguel Gustavo. A letra dizia: 90 milhões em ação, pra frente Brasil no meu coração, salve a seleção. Isso foi cantado em uníssono e de forma muito eufórica pelo país inteiro. A melodia era super cativante, criava uma união em torno do esporte e, ao mesmo tempo, anestesiava de forma muito eficaz aquelas profundas feridas políticas e econômicas. Então, o ponto crucial aqui é perceber como o regime transformou o ufanismo musical em uma ferramenta estratégica altamente eficiente. Eles usaram a música para mascarar crises e como uma barreira gigante para conter qualquer desaprovação social. Foi uma tática de Estado muito bem construída, usando o orgulho nacional como um escudo contra críticas e opositores. Conclusão: o poder duplo do som. Fechando a nossa análise, fica muito claro como o rádio e a música foram peças centrais nessa batalha que durou até as diretas em 1985. A grande pergunta que fica no ar é como a exata mesma sequência de notas pode funcionar ao mesmo tempo como a maior ferramenta de rebelião de um povo e a principal arma de controle de um governo. No fim das contas, a música em si é uma força pura, universal. O que define o impacto dela, como a gente acabou de ver na história, não é o som, mas sim a intenção de quem está segurando o microfone. Fica a reflexão.